Olá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, que todos nós passamos por isso em todos os momentos de nossa vida, onde a gente transita no trabalho, nas ruas, entre amigos, na família. Enfim, esse tema chama-se hipocrisia. E para tratar deste assunto, nós vamos buscar embasamento bíblico nos escritos de Lucas. Lucas foi um médico que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e investigou cuidadosamente relatos da vida de Jesus para escrever o seu Evangelho. Lucas teve acesso a muitas pessoas que acompanharam Jesus em seu ministério e por isso ele recolheu depoimentos de pessoas próximas de Jesus, organizou toda essa informação relevante para criar uma biografia fiel da vida de Jesus. Essa biografia ficou conhecida como o Evangelho de Lucas. Veja o que ele diz sobre esse tema. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos e disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Os fariseus, amigos, eram grupos de judeus devotos ao Torá. Eles surgiram no século II a.C. Era um grupo poderoso, religioso da época, e eles eram muito rígidos em sua obediência às tradições e consideravam mais importante as suas tradições, inclusive, do que as palavras dos profetas. E ainda falando sobre essas coisas escondidas, existe uma outra passagem escrita em 1 Timóteo. As epístolas de Timóteo 1 e 2, elas são consideradas epístolas porque são cartas escritas pelo apóstolo Paulo, muitas vezes na forma de conselhos, aos pastores e líderes da igreja daquela época. Veja o que está escrito. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E para finalizar essa passagem, veja o que está escrito no livro de Provérbios, que também foi escrito por vários autores, mas na grande maioria do rei Salomão. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Então, dessa lição de hoje, nós tiramos que a hipocrisia existe e que ela se veste muitas vezes de cordeiro, mas por trás há um lobo. Então, irmãos, tenham cuidado. E a melhor forma de se precaver da hipocrisia é prestar bastante atenção, olhar bem nos olhos de quem está se dirigindo a nós. A paz do Senhor, espero que esta mensagem tenha sido relevante para a sua vida.